Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Tanto no Spotify como no YouTube, você consegue ver esse podcast com vídeo. E também não se esqueça, vai lá no nosso canal do YouTube e do Spotify do Fisiortopedia, curte, ativa o sininho, né? E compartilha com alguém que pode gostar desse conteúdo e ajuda a espalhar essa onda de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, uma pessoa indicada aqui por uma amiga em comum que temos, Lúcia Caldas, uma pessoa que está comigo há bastante tempo nessa jornada aqui de ver paciente, de conversar com pessoas relevantes, pessoas interessantes. E graças a Deus a fisioterapia acaba, além de me trazer o prazer da profissão, ainda me traz o prazer de conviver com pessoas muito interessantes, pessoas que me fazem aprender, pessoas que me ensinam muito e pessoas que melhoram o meu dia a dia, a minha vida, tornam tudo muito mais agradável, né? Então, a minha convidada de hoje, ela tem mais de 25 anos de experiência em funções de recursos humanos, desenvolvimento de negócios, tem experiência na Europa, na América Latina, na África, no Oriente Médio, ou seja, uma pessoa que já trabalhou em todos os lugares do mundo e também em vários setores importantes, no setor de seguros, setor de luxo, com a Louis Vuitton Moët Hennessy, a maior empresa hoje do mercado de luxo do mundo, né? Inclusive tendo o homem mais rico do mundo aí como o líder da LVMH. E é uma especialista em desenvolvimento organizacional, programa de transformação cultural, gerenciamento de mudanças, desenvolvimento de pessoas. É uma pessoa que faz programas de treinamento, desde equipes de liderança sênior até alto escalão, até as pessoas de linha de frente. Tem em temas de seu interesse, psicologia positiva, diálogo, conversas desafiadoras, segurança psicológica e liderança feminina. A gente tem aqui muitos temas ainda para próximos episódios, né? E que a gente vai poder usar. A minha convidada de hoje é Virginie Fernandes. Bem-vinda, Virginie. Obrigada, Hélio. Bom dia. Muito feliz em estar aqui, muito feliz em ter a oportunidade dessa conversa nesse programa que tem entrevistado tantas pessoas bacanas. E obrigada, Lúcia, amiga tão querida, por nos colocar em contato e criar essa oportunidade hoje. Legal, legal. Bom, Virginia, o nosso podcast é um podcast voltado para profissionais de saúde, mas geralmente quem nos ouve são fisioterapeutas interessados no empreendedorismo, né? E a gente tem aqui episódios voltados para profissionais que estão interessados em conhecer a história de pessoas que já passaram pela fisioterapia, profissionais que desbravaram a profissão, outros que estão agora empreendendo com suas clínicas, com seus negócios, e também com outros profissionais de outras áreas que podem trazer colaboração, que podem trazer saber e conhecimento para o fisioterapeuta, para a gente poder melhorar os nossos negócios, para a gente poder melhorar as nossas relações com os nossos pares e também com os nossos pacientes. Então, eu acho que é nessa lacuna que entra aqui todo o seu saber, todo o seu conhecimento, sua expertise, para a gente poder falar um pouquinho sobre inteligência emocional, né? Então, um tema tão em voga, um tema tão necessário e um tema tão pouco discutido, eu diria, apesar de, né, a gente ter as redes, ainda um tema pouco discutido. Mas antes da gente entrar no tema central do nosso podcast, do nosso assunto, do nosso tema, eu queria, Virginia, que você desse aí um resumo da sua jornada, né? Porque as pessoas têm histórias muito interessantes e na nossa pré-entrevista você já mostrou alguns detalhes interessantes da sua jornada, do seu caminho, e o caminho das pessoas tem muito a ensinar. Então conta para nós aí de maneira contextualizada quem é Virginie Fernandes, de onde ela veio, o que ela faz. Bacana, bacana, Hélio. Então, quem eu sou? Eu acho que sou uma cidadã do mundo, né?
mas com um coração muito latino. Nasci na Espanha, de família espanhola, fui criada na França, Uhum, sempre tive muita curiosidade pela América Latina. Me formei em administração, depois me formei em recursos humanos, comecei a minha carreira trabalhando com desenvolvimento de negócios, estudos de mercado, M&A, né, análise e compra de empresas, então realmente uhum, comecei com o lado mais de negócios, uhum, mas sempre com uma grande curiosidade, né, do ser humano e percebendo desde sempre que criar boas relações era algo absolutamente fundamental, né, para ter êxito no que a gente se propunha. uhum, Numa fase da minha vida, depois de 5 ou 6 anos de carreira profissional na França, eu tive muito essa vontade, que talvez vem das minhas origens mistas, né? Ou seja, imigrante na França, afinal de contas, tive muita vontade de trabalhar fora da França. E na uhum, época, confesso que eu teria topado um desafio em qualquer país do mundo. Eu só queria outra coisa. E uhum, aí vieram para me propor uma posição no Brasil para cuidar da América Latina, junto com o presidente da região América Latina, que tinha acabado de ser nomeado. E foi esse o meu banho de América Latina. Eu cheguei aqui sem nunca ter pisado no Brasil, sem uhum, falar o idioma, nem deu tempo, foi tão rápido, nem deu tempo de aprender o idioma. Então aprendi com algumas aulas e aprendi falando com pessoas, né? uhum. E foram anos maravilhosos, tão maravilhosos que quando tive a obrigação, entre aspas, de voltar para a França, a vida de expatriado é assim, a empresa que controla a sua carreira. Quando eu tive a obrigação de voltar para a França, depois de uns 3 anos, um pouco menos de 3 anos, foi o meu momento Dom Pedro. Eu falei com o RH na época, falei, não, me deixa aqui, eu fico. E eu fiquei sem nada, sem visto, sem trabalho, sem todas as mordomias de expatriado, mas com aquela intuição que o meu futuro a curto e mediano prazo era no Brasil. E deu muito certo, porque alguns meses depois veio essa proposta para trabalhar no grupo LVMH, né, como você descreveu, LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, o maior grupo de luxo do mundo, cujo dono nesse momento, eu não sei se ele é o mais rico do mundo, viu, Hélio? Porque depende do valor da ação. Ele tem a Sim, riqueza dele, a ação do grupo dele. sim, sim. Então, dependendo dos meses, ele e o Jeff Bezos, da Amazon. Acho que neste momento é Jeff Bezos, mas confio muito, porque tenho ainda algumas ações do grupo LVMH. E daqui a pouco ele se torna o homem mais rico e o meu patrimônio aumentará um pouquinho. Então, naquela época, tive a oportunidade de assumir a posição de diretora de recursos humanos para a América Latina, para Wines and Spirits, o business, né, de vinhos destilados do grupo LVMH. Uhum, E alguns anos depois, essa região América Latina e Caribe se estendiu para a África e Oriente Médio, que eram países dos quais já tinha algum conhecimento, já tinha liderado projetos lá quando eu morava na França. Então fiquei encantada de descobrir novas culturas e novos desafios, porque por mais que o ser humano tenha sempre as mesmas necessidades e os mesmos funcionamentos assim naturais e biológicos, a cultura ela traz umas variantes, né, muito diferentes. E depois de alguns anos nessa função, assumi o RH de todos os negócios do grupo LVMH para a América Latina. Então, aí era empresa de moda, como a Vuitton, a Christian uhum, Dior, Fe- Fendi, perfumes, joias, como Bulgari e Tiffany, que o grupo uhum, comprou alguns anos atrás, Sephora, enfim, umas marcas incríveis. uhum, E nessa posição, eu não tinha mais time, e só liderava por influência com as pessoas. Então, com os diretores gerais das organizações, com os diretores de RH, e para que os projetos avançassem, eu precisava criar bons relacionamentos. Então, de novo, foi um momento que mostrou que criar bons relacionamentos baseados na confiança, ter inteligência emocional para conseguir justamente adoptar táticas diferentes segundo as pessoas, perceber como cada pessoa, né, funciona, isso sem dúvida foi uma grande dádiva. Então, eu acho que tinha uma capacidade natural, mas eu trabalhei muito isso, porque dá para trabalhar e acho que é algo do qual falaremos hoje. E finalmente, para encerrar esse ciclo corporativo, faz um pouco menos de 2 anos, resolvi virar empreendedora. Então, eu conheço um pouquinho, estou apenas no início dessa carreira empreendedora. E aí pulei, né, na piscina sem boia
e falando, bom, agora eu vou ter que arrumar clientes, agora eu vou ter que ter um business plan, agora eu vou ter que cuidar da minha contabilidade e o caminho das Uhum, pedras, né? uhum, Depois de 25 anos, com pessoas cuidando de tudo para mim, com uhum. aquele cheque, aquela transferência bonita caindo no final do mês. Agora não sei como vai ser o final do mês. Então, começo a ter um pouquinho de sensibilidade aos assuntos de todos os empreendedores que estamos Uhum. ouvindo. É muito legal, né? Tem até uma fala que as pessoas dizem que empreender é você saltar no precipício e construir o paraquedas na descida. Olha, isso eu não conhecia, perfeito. Você salta no precipício, porque no fim das contas, em partes você planeja, em partes você entende, faz conta, projeta, e em partes você acredita, tem fé que aquilo vai acontecer e não há 100% de certeza, né? Você projeta uma parte você crê e acredita. Poxa, muito legal, acho que você vai poder contribuir muito. E a gente vai falar aqui sobre inteligência emocional, né? Então, voltando lá, né, para aquele, porque a gente é, medo, estresse e ansiedade são sentimentos que sempre acompanharam o ser humano, sempre acompanharam os indivíduos, e a gente hoje vê isso como de uma maneira muito negativa, né? Medo, estresse e ansiedade, a gente vê isso de uma maneira muito pejorativa, né? Então, Uhum. parecem somente coisas ruins, né? Quando na verdade a gente sabe, né, Virginie, que foram esses sentimentos que nos fizeram deixar de ser um macaco, talvez o pior dos macacos nas árvores, e nos transformaram nos donos do universo, em seres que vão para outro planeta, em seres que empreendem, em um animal que não depende somente do seu instinto, um animal que tem criatividade, um animal É, que imagina as coisas, um animal que cria instituições que só existem dentro da nossa cabeça, né? Porque, afinal de contas, o que é uma empresa, né? Senão um grupo de pessoas que está dentro do mesmo grupo, mas que imaginam que aquela é uma empresa de bebida. Então a gente é. imagina, na verdade a empresa não existe, a empresa são as pessoas, né? Exato. E são as pessoas que fazem a empresa e as pessoas entendendo que aquele prédio é a casca da empresa, que aquela cadeira é o lugar onde se senta na empresa. Então, a gente tem uma visão muito pejorativa do que é estresse, medo e ansiedade, mas foram sentimentos que nos protegeram por séculos, por anos lá, nos protegendo dos animais predadores, nos Sim. protegendo dos perigos, né? E também nos provocando medo para que a gente tivesse prudência ao sair para caçar, ao buscar alimento para a família, né? E existem aqui centenas de sentimentos humanos que já foram mapeados, né, pela ciência, pelos cientistas, pelos estudiosos do mundo emocional. Virginie, o que são as emoções? Como a gente pode dar aí um panorama do que são as emoções humanas no mundo aí, no universo da inteligência emocional? Olha, a emoção, por exemplo, é o que estou sentindo nesse momento com aquela pergunta tão se poderosa, o que são as emoções? Parei de respirar, congelei um segundo. O coração começou a bater um pouco mais acelerado e pensei, meu Deus, que grande responsabilidade de escrever o que são as emoções. Então, eu acabei de passar por uma emoção de talvez medo mesmo. Talvez medo, de certa Sim, maneira, né? De maneira muito mais sutil, que, claro, se sim, eu visse um leão na selva, eu tivesse que fugir dele, mas de certa maneira é um pouco isso. Então, a emoção é sempre. A emoção, assim, diferentemente do que a gente acredita, talvez no linguajar comum, não é um estado de ânimo. A emoção é uma resposta física a um estímulo externo. Então, a emoção é algo realmente da ordem da biologia e do animal. E como você falou, as emoções, né, até tem estudiosos que falam que é uma espécie de orquestra fisiológica, uma orquestra que faz que o nosso corpo ele dá a resposta certa, em teoria certa, né, uhum, aos estímulos adequados. Então, por exemplo, né, vamos supor, você ganhou na loteria, tá no Oceano Índico, fazendo um super curso de mergulho, hotel de luxo, tá extremadamente feliz, faz um snorkeling enfim, de repente encontra, tem corais maravilhosos, um cardume de peixes coloridos, e aí
você é invadido por uma emoção de uma alegria tão forte, tão grande, e aí você se sente leve, você tem descargas, né, de serotonina, de ocitocina, e a sua pupila, ela abre, você sente pelo corpo um bem-estar absolutamente fantástico. Então, Uhum. é algo muito físico. E de repente, esse cardume de peixe se dissolve e você se encontra frente a frente com um tubarão. Aí, de repente, o corpo, ele muda totalmente, aí a pupila se dilata totalmente, porque você tem que encarar esse bicho lá na tua frente, que a princípio não é um animal amigo, Uhum. e você fica totalmente congelado. Aquele calorzinho que você sentia nesse oceano, você fica totalmente congelado, porque todo o sangue sai do cérebro, ele sai das mãos, ele sai, né, da barriga. Por isso a gente fala sinto frio na barriga quando a Uhum. gente está com medo, porque de fato o sangue ele sai do processo digestivo, no qual normalmente ele é muito presente, né? Uhum. Ele vai para o quê? Para os músculos grandes do corpo, Uhum. aqueles músculos animais que fazem com que a gente consiga correr, fugir, nadar longe. Uhum. Então, emoção é isso. Uhum. Emoção é isso, e elas são processadas na parte límbica do cérebro, na parte mais antiga, Uhum. mais animal. Então, emoção é algo totalmente inconsciente, incontrolado, mas como você falou, que foi absolutamente útil e necessário para a preservação, né, do ser humano, para que ele consiga sobreviver frente a animais muito mais fortes que corriam muito mais rápido. Uhum. E as emoções ali, você falou algo muito importante, né, que às vezes classificamos as emoções como medo, como algo negativo, estresse até que não é uma emoção, esse é outro tipo de resposta, como algo negativo, mas são importantes para a preservação do ser humano. E até estresse, falamos muito em situação de trabalho, zero estresse e quase a morte, a acomodação, e zero criatividade, e zero construção de alguma coisa. Então, gerenciar as emoções faz parte do que a gente precisa aprender. É muito legal isso, porque eu tô agora, você falando, eu tô percebendo o meu corpo aqui, né? Que emoção que eu tô sentindo agora, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô estressado agora. As minhas mãos estão transpirando, então, o que que acontece, né? Dentro do meu corpo. O meu corpo todo tá focado nessa conversa, nessa entrevista, para a gente conseguir tirar o máximo possível de conteúdo aqui, para que a nossa audiência fique realmente, né, presa nessa conversa. Então, é, tem que olhar esse outro lado, né? De ter um lado bom do estresse, né? Então a gente tem que ver que o estresse fez a gente construir, a necessidade fez a gente buscar novas soluções, né? E também aquele paradigma e aquela coisa de as palavras terem lado, né? Como coisas boas e coisas negativas, né? Como confiar e desconfiar, né? Sim, Confiar é uma coisa muito sim. importante, né? Uma coisa muito boa e uma coisa que nos traz muito resultado. A gente confia nas pessoas, as pessoas confiam na gente, a gente consegue relações e consegue resultados. Mas desconfiar também nos livra de muita gente que deve ser desconfiada, nos livra de muito furador de canoa, de muita gente que vai roer a corda, de muita gente que vai fazer alguma coisa errada. Então, as duas palavras podem ser boas, né? Então, a gente não tem mais tanto essa coisa de, a gente não deveria ter essa palavra tão pejorativamente vista, tão pejorativamente entendida. E outra coisa que eu vi também, E Virginie. Oi, diga, pode falar. não, tá, desculpa que não queria te Imagina. interromper, Hélio, mas falando em confiança, estava justamente pesquisei muito o tema da confiança. Aliás, quem sabe, onde a gente faz um podcast sobre a confiança. Legal. Pesquisei muito o tema da confiança recentemente para um cliente. E aí descobri esse conceito que é tão óbvio, mas quando você visualiza ele, muito interessante. A confiança é um pouco como aquela curva de Gauss, né? Sabe? Uhum. Aquela célebre curva de Gauss com Sim, mais altinha no meio e sim, bem baixinha dos ladinhos. E tem um lado esquerdo, que seria o lado da desconfiança, né? Mais ou menos absoluta, que é terrível, porque se você parte do princípio da desconfiança, é um sofrimento terrível, e sim. você não consegue criar nada positivo. Do lado direito, né, do lado oposto, você vai ter o princípio da confiança absoluta, que é ruim também, porque você confia por princípio em todo, sem pedir provas, sem testar um pouco, e você pode se arrepender. E no meio tem aquele limiar da confiança pragmática,
onde você, a princípio, confia, mas também vai testando. Então, a confiança, de novo, como as emoções, é uma questão de equilíbrio. E tudo uma sim. questão de gerenciar, de conseguir racionalizar também e de estar no meio, no equilíbrio. Legal, legal. Bom, muito legal. Então, entrando nessa parte da parte emocional, assim, a gente vê cada vez mais a importância de uma gestão das emoções nas relações de trabalho, nas relações profissionais, né? E Virginie, você me disse agora de uma reação totalmente autônoma do sistema de Sim. emoções, onde você dá de cara com um perigo iminente, né, uma ameaça iminente, e você tem uma reação que é uma reação de sobrevivência, onde os nossos instintos mais primitivos aparecem, né? Mas hoje em dia, a gente dificilmente vai dar de cara com um tubarão, a gente dificilmente vai dar de cara com um tigre dente de sabre, né? Porque a gente está em ambientes muito mais controlados, né? Tubarão corporativo existe, viu? Agora o tubarão mora em outro lugar, né? Exato, ele tem outras roupagens. Mas como é que a gente usa a inteligência emocional? Porque tentar controlar isso parece ser uma coisa meio utópica, assim, mas como É. gerenciar baseado na inteligência emocional? Como fazer esse gerenciamento de tanta coisa, de tanto estímulo assim, Virginie? Ótima pergunta. Olha, realmente, como você mencionou, e acho que esses exemplos que dei, né, que são teóricos, são da natureza e que de fato existem. Eu moro aqui no Pacaembu. Ontem, no grupo dos vizinhos, um vizinho deu de cora com uma serpente imensa na rua. Então, imagina o que essa pessoa sentiu ao passar o cachorro, Sim, vendo uma serpente imensa, que era uma jiboia, que não sabemos, não é tão agressiva. Mas enfim, continua existindo, né? Estamos no reino animal, e mesmo no meio sim. da cidade, e ontem alguém sentiu essa descarga de adrenalina sentindo atacado por um bicho. Mas Uhum. enfim, no mundo corporativo, e não unicamente no mundo corporativo, nos nossos cotidianos, existem muitas situações onde vamos nos sentir, eh, na verdade, em zona de Ameaçados. perigo, É, ameaçados, sim. e frente a algum tipo de inimigo. Eu estava pensando, por exemplo, pensando nos fisioterapeutas, né, que são parte das pessoas que você desenvolve, Hélio, e estava pensando, por exemplo, na questão do cliente, né? Então, deve existir momentos onde você, num dia talvez um pouco ruim, né? Um dia que você está mais cansado, problemas em casa, então teu limiar de tolerância, autocontrole talvez seja um pouco mais baixo que de costume, pode Uhum. acontecer, e geralmente acontece, aliás, aquela célebre Lady Murphy, o dia que você está mal, acontecem os maiores problemas, né? Para Uhum. testar. Então, aquele dia entra, sei lá, um paciente bastante atrasado, bastante agressivo, muito arrogante, desagradável, que começa a falar meio mal e falando que ele, sei lá, pagou a sessão inteira e quer ter a sessão inteira de 1 hora, por mais que chegou atrasado. Imagino que isso deve acontecer e coisas bem piores, aliás. Uhum. E claro, normalmente o que você vai sentir? Eu, pessoalmente, eu sei. Eu sentiria muita raiva. Sim, Sentiria muita raiva e pensaria, mas quem que ele acha que é? E sim. aí entra. E essa raiva é uma das emoções, né? Primárias, que é uma emoção que nos ajuda a justamente lidar com uma ameaça. Então Uhum. aí o coração vai começar a palpitar, vamos ficar vermelhos, a mão vai começar a suar, tudo que a gente descreveu, exatamente como se estivéssemos frente a um leão. Só que aí não Uhum. tem mais aquela opção de fugir. Em teoria, não tem mais a opção de fugir. Você não vai, pode até ir pegar uma água. Isso é uma espécie de microfuga, que aliás Uhum. não é uma opção ruim. Mas aí, como no reino animal, Hélio, a gente não consegue gerenciar essa emoção. A emoção está lá e nunca vamos conseguir tirar as emoções ou abafar. Então, controlar não conseguimos, mas gerenciar conseguimos. E aí, como frente a um leão, a gente vai ter três opções, né? A gente vai ter a opção da fuga, como eu estava te falando antes. Então, fuga poderia ser não relevar. Fuga poderia ser ir tomar uma água, inventar alguma coisa para conseguir respirar um pouco e achar uma boa opção. Pode ser o ataque também. Então, uma palavra torta, atravessada, não deixar de ser um ataque. Uhum. E depois tem realmente aquela opção da paralisia, onde ficamos
sem saber o que falar, pensar, como a gente fala de boca aberta, Uhum. porque é uma situação tão absurda que ficamos sem saber o que fazer. Quantas vezes, às vezes, em discussão um pouco polêmica no trabalho, etc., você vai contar para algum amigo e você não conseguiu falar nada nessa situação. O amigo vai te falar, mas como assim? Você não falou isso, aquilo, etc. Você ficou quieto. Eu falei, eu não consegui falar nada, eu fiquei paralisado de Uhum. tão absurda que achei essa situação. Então, sempre temos essas três opções. Mas conseguimos controlar a nossa resposta, que isso é maravilhoso. Então, conseguimos controlar o que a gente vai responder. Então, nesse momento, toda a questão que você me perguntava, como gerenciar isso, e toda a questão do autocontrole, e autocontrole, ele vem um pouco naturalmente, um pouco, tem pessoas que naturalmente têm mais autocontrole, Sim, e ele vem muito também pelo treino. sim. Graças a Deus, isso pode ser treinado. Então, vai ser o momento do autocontrole que a gente conseguir respirar fundo, parar, a analisar as opções. Então, isso significa, é muito interessante na biologia, isso significa sair do cérebro límbico animal, onde a gente sente a emoção, e passar para o córtex pré-frontal, onde a gente Frontal. planeja, racionaliza e toma a decisão. E Uhum. todo o nosso movimento é tentar resgatar o humano inteligente em nós e deixar de lado um pouco o animal, que o animal está e não é para tirar. Mas já que Uhum. somos humanos, vamos tentar usar essa capacidade do humano de Uhum. racionalizar e tomar a decisão certa nesse momento. Então, sim, dá para controlar, Ah, dá muito para legal. gerenciar. Muito legal. É a parte do cérebro humano que mais se desenvolveu, né? O córtex pré-frontal é a parte do cérebro humano que mais cresceu nos últimos séculos, onde a gente teve um desenvolvimento, ou seja, a parte cognitiva, a parte racional se tornando cada vez mais relevante, né? E eu tenho muitas conversas com jovens fisioterapeutas, Virginia, e isso serve até de exemplo para o que a gente está conversando, né? A gente tem pacientes de todo tipo, assim, e a gente tem é normal no dia a dia do clínico, seja ele médico, fisioterapeuta, dentista ou psicólogo, lidar com pessoas de diferentes tipos, de diferentes maneiras, e pessoas que para nós às vezes parecem gentis, outras parecem grosseiras, outras parecem hostis. E a gente tem muitos pacientes que nos abraçam, trazem um bolo, trazem aquela Ah, que senhorinha que traz uma delícia! coisa boa, faz um pão de queijo e traz. Mas a gente também tem aquele paciente difícil, né? Todo profissional que lida com gente, né? Não precisa ser da saúde, tem aquele paciente mais difícil, né? E eu fazendo treinamento de jovens fisioterapeutas, eles às vezes vêm se queixar, poxa, aquele paciente é muito difícil, poxa, aquele paciente. Né, o ensinamento para eles é, olha. Nós viemos para os difíceis, né? Então, assim, da mesma maneira que, sem ser religioso aqui, até porque não sou, é, Cristo veio para salvar os pecadores e não os que estavam salvos, né? Não as pessoas corretas. Então ele veio para as pessoas que precisavam dele. Então, assim, é neste momento do desafio, é nesse momento do paciente difícil que vai aparecer também o profissional, a atitude profissional. Talvez no momento em que um paciente difícil ou que um cliente difícil se coloca diante de você, é como se acendesse um palco e um holofote sobre o profissional para ele mostrar o que é um profissional de verdade, né? Um profissional que, Perfeito. apesar de todo ataque, apesar de toda grosseria, ele continua polido, ele continua posicionado e cada vez mais que a pessoa fala mais alto, ele fala cada vez mais baixo e se coloca como um profissional. Então, é muito legal isso, é muito legal passar isso para as pessoas, porque elas começam a ver também o paciente difícil ou o cliente difícil de uma outra maneira, né? De uma outra maneira, como mais um desafio do dia, né? Não como aquela, Perfeito. não personifica o problema, não, aquela pessoa é muito, não, ela é mais um cliente. E aqui eu tenho Perfeito. oportunidade de mostrar mais o meu profissionalismo. Nossa, perfeito. Adorei sua fala. Eu falo muito, né, que nas dificuldades de relacionamento é aí que existe a nossa capacidade de crescer. Sim, Porque se fosse fácil, a gente não se desenvolveria. A gente se sim, desenvolve nas dificuldades. sim. Então, realmente, como você falou, despersonificar e perceber que um momento onde vamos conseguir mostrar o melhor de nós e vamos aprender
a fazer algo muito difícil e ser maiores e melhores com isso, uma maneira muito bacana de encarar o desafio. É aquela questão do growth mindset versus o fixed mindset, sabe? Sim, Aquela sim. psicóloga americana, a Carol Dweck, que criou, cunhou essa terminologia de mentalidade de crescimento. Então, mentalidade de crescimento é não ficar estagnado frente a um obstáculo e perceber que o obstáculo é a nossa capacidade de crescer e de nos desenvolver. Isso é fundamental para qualquer profissional. E por mais alto que seja o obstáculo, sempre aumenta em nós a capacidade de sobrepor esse obstáculo, né? A gente tem Totalmente. caminhos, né? E você não tem só um caminho que seria um obstáculo pensando numa barreira por cima. Pode ser por baixo, pode ser pelo lado, pode ser um Sim, desvio, né? A gente tá. consegue ter essa. E eu fui estudar um pouquinho fui estudar um pouquinho sobre inteligência emocional e eu acabei me deparando com uma sigla aqui que foi muito interessante para representar as emoções primárias, né? Porque as emoções são como as cores, né? Você tem as primárias, as secundárias, e eu achei uma coisa muito interessante, uma sigla MARTAS. Então, a gente tem algumas palavras com as suas intenções, né? Alguns sentimentos com as suas intenções, como o medo, que seria a proteção, a alegria, que seria a aproximação, a raiva como um sentimento de vontade de destruição, a tristeza como um sistema de reintegração, a aversão como um sentimento de afastamento e a surpresa como um sentimento do inesperado. A gente pode falar um pouquinho rapidamente dessas coisas primárias da emoção, Virginie, só para a gente deixar também os fisioterapeutas um pouco mais entendidos do assunto? Claro, claro, com certeza. E te agradeço muito, Hélio, porque eu nunca tinha. Eu olha que pesquiso muito as emoções. Eu nunca tinha ouvido falar dessa sigla. Eu adoro metodologias memotécnicas, né, Legal, para aprender, para ensinar. Achei fantástico esse acrônimo. legal. Bom, falando na ordem que você colocou, na ordem das lindas Martas. Então, primeiro, o medo. Então, medo a gente já falou bastante, né, desde o início da nossa conversa, é aquela reação física, né, emocional à situação de perigo ou de ameaças. Então, aquela sensação de ansiedade, inquietação, e ativação do sistema de fuga ou de ataque. Então, o medo realmente, normalmente, ele nos faz partir para uma ação, que vai ser uma ação de proteção, ou uma ação de ataque. E é importante, porque em situações, em algumas situações de medo, né, não temos muito tempo de racionalizar, e tudo muito rápido. Tem outras que a gente tem mais tempo, mas infelizmente situações do cotidiano, de, por exemplo, no trânsito, né? Tomando um exemplo, de repente um carro ele desvia, né, do caminho e você percebe que se você não acelerar ou frear muito, o carro vai bater em você. Você não está fazendo um cálculo intelectual da Sim. trajetória dos carros. Você tem que ter um reflexo. Uhum, Então, por isso, o medo, ele é muito importante, né, para a nossa sobrevivência. uhum. Depois, o segundo, né, a alegria. Então, a alegria, que sensação maravilhosa, sentimento de prazer, de contentamento, de satisfação. E fisicamente, né, já que as emoções são manifestações físicas, primeiramente, é aquele sorriso, é aquela cara aberta, é aquela sensação de calor gostoso em todo o corpo. Essa alegria, alegria não nos leva a uma ação necessariamente, mas ela não pode nos levar à conexão, porque muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes a alegria, ela é sentida em relação com outras pessoas. Uhum. Depois, R, né, da raiva, a gente falou bastante também. Então, raiva, ela vem muito de uma sensação de indignação, de frustração, né? Como aquele exemplo que estava falando, de muitas vezes quando a gente se sente injustiçado, a gente sente raiva. Uhum. E isso, ela pode também vir eventualmente de uma ameaça, mas é essencialmente uma análise muito rápida do contexto. Então, a raiva, diferentemente do medo, ela não está aí para nos proteger de alguma coisa, mas ela está aí para nos mostrar que temos uma interpretação de uma situação que nos leva a ter uma reação emocional e física muito ruim, muito complicada. Sentir raiva não é nada gostoso. Uhum. E aí também nesse contexto
de gerenciamento das emoções, quando a gente sente raiva, e muito importante racionalizar e perceber o que tem atrás disso. Essa sensação de indignação, de injustiça que eu estou sentindo, é legítimo, não é legítimo, o que posso fazer a respeito? Para quê? Para tentar se livrar dessa emoção mais rapidamente, porque raiva é uma emoção que realmente polui muito o nosso sistema emocional e físico. Uhum. Quarta emoção, né, o ter a tristeza. Então a tristeza ela está muito ligada à sensação de perda, né? Claro, a tristeza, o luto, a perda real ou figurativa de coisas ou essencialmente de pessoas queridas. Uhum. Então é uma emoção que realmente nos coloca, quando a gente fala mais para baixo, realmente o corpo não se expande, a gente Sim, fica mais para baixo, mais recolhido, com pouca vontade de interação, com pouca vontade de fazer coisas. E também essa tristeza que mal tratada ou não analisada, ela pode levar depois a situações muito críticas, como depressão, por exemplo. Uma tristeza crônica, ela pode levar à depressão. Então, uma emoção muito importante de ser notada, porque às vezes a gente não nota a sim, tristeza. sim. E finalmente, né, a última, não, são mais duas, então são Martas, a aversão, né, o nojo. Então, nojo é muito importante, porque o nojo que nos permite perceber que tem algo potencialmente ruim e ofensivo para a gente. Pode ser nojo, em particular, em um sabor. Tem alguns produtos, e o nosso corpo é muito sábio, tem alguns produtos que a gente não digere muito bem. E às vezes vamos sentir uma reação muito ruim quando colocamos esse produto na boca. Uhum. Ou pode ser também algum, assim, falando do reino animal, um produto estragado, você já, sei lá, pegar um ovo estragado, você quebra, e um cheiro absolutamente nojento. Por quê? Uhum. Nojento para nós, talvez não para outro bicho, mas esse Uhum. cheiro, ele serve a nos alertar, cuidado, ou seja, essa reação do corpo, não é um cheiro em si, mas a reação do nosso corpo ao cheiro serve para nos alertar que é um produto muito tóxico e que temos que Uhum. nos afastar. Então, o nojo nos ajuda a nos afastar. Ter nojo de uma pessoa, que é alguma frase muito, muito forte, também tem a ver com a necessidade de se afastar dessa pessoa por alguma razão. E Uhum. finalmente, no último S, que é a questão da surpresa, do inesperado, às vezes esse da Marta não entra necessariamente no rol de emoções primárias, mas é algo interessante também da ordem do absolutamente inesperado. Então, o corpo está numa situação de prontidão para tentar gerenciar essa coisa que vem, que não sabemos se é positiva ou negativa. Então, essas são as que a gente descreve como emoções primárias, emoções básicas, que existem em todas as culturas, em todos os países, em todas as fases do mundo. Todas as civilizações, você vai ouvir falar dessas emoções. E eu queria citar um, um livro e um filme. Você deve ter Legal. ouvido falar, deve ter assistido esse filme Divertidamente, né? Sim, muito legal. Da Pixar, que é maravilhoso. E esse desenho animado, né, ele descreve, que deve ter uns 7, 8 anos, ele Sim, descreve de uma maneira muito bacana as emoções primárias, porque você lembra, tem aquelas sim. figuras, cada figura representa uma emoção, tem uma cor, a raiva, ela tá de vermelho, ela tá sempre se aproveitando de uma situação para ficar pentelha, etc. Alegria, não lembro, talvez esteja de azul, de verde, então a alegria sempre está maravilhada pelas coisas boas da vida, entra bastante conflito com a raiva, Sim, enfim, etc. E é super bacana. E esse filme, ele foi feito com a consultoria de um psiquiatra americano que chama Paul Ekman, com a filha dele também, que é psicóloga. E Paul Ekman, com outros estudiosos americanos, essencialmente, ele desenvolveu uma ferramenta incrível que se chama o Atlas das Emoções. Então, dá para procurar na internet, acho que existe uma versão em português, e é muito interessante porque ele parte do núcleo dessas emoções básicas,
E ele vai desenvolvendo as emoções, entre aspas, mais sofisticadas. Então, para cada emoção, ele vai gradativamente mostrando que para felicidade, para alegria, tem também contentamento, tem outros nomes de emoções um pouco mais sofisticadas que também estão nesse rol, e ele dá dicas de como trabalhá-las. E o Paul Ekman, ele foi assim, estimulado a fazer esse trabalho pelo Dalai Lama. Ele fazia parte desse grupo de americanos que se reunia com frequência lá na Índia, né, no Nepal, com o Dalai Lama. E um dia o Dalai Lama falou, porque o budismo é uma ciência, né, não uma religião, mas uma ciência, no fundo, da psicologia e das emoções. E ele queria muito que o mundo, o Dalai Lama queria que o mundo ocidental conseguisse trabalhar, dar mais ferramentas para os humanos, categorizando as emoções, dando dicas, explorando. Ele queria muito que os humanos conseguissem ser mais felizes, conseguindo trabalhar melhor as emoções. Então, o Paul Ekman respondeu a isso com esse Atlas das Emoções. Muito legal. Eu quero trazer um exemplo aqui que outro dia tive uma conversa com uma colega que eu acho que a gente precisa ter um pouco de sensibilidade para entender essas coisas e para observar essas coisas também. E eu sou muito sensível a observar essas coisas. Tem uma colega que trabalha comigo todo dia, que trabalha diariamente comigo, e ela nunca está de mau humor, ela nunca está com raiva, ela nunca está triste. E eu tive outro dia uma conversa privada com ela. Eu falei assim: Uhum. você sabe que isso não é normal, né? Eu Você é um sei, alienígena. eu falei, eu sei que você gerencia bem suas emoções, mas e é lógico que eu não quero um profissional com muita oscilação de humor, né? Fica difícil lidar, né? Mas também me assusta um pouco, em algumas Sim, pessoas, a estabilidade excessiva das emoções. Isso me sim. parece muito mais patológico, e tão patológico quanto uma pessoa que é um mar revolto, né? Então, assim, eu até, uma conversa, nós somos muito amigos, a gente é praticamente, assim, muito próximo. Eu falei, acho que isso merece um tratamento, merece não um tratamento, mas isso merece ser falado numa sessão de terapia, isso merece ser abordado, isso faz parte da necessidade do seu autoconhecimento, né? Então, tanto quanto para um lado, uma pessoa que é um mar revolto, como para uma pessoa muito estável, acho que essas emoções elas precisam ser melhor abordadas, porque é normal que a gente não esteja bem todos os dias, é normal que as coisas não funcionem bem todos os dias. Isso só faz a gente ser mais humano, né? Isso só faz a gente ser mais uma pessoa, uma pessoa normal, né? E curiosidade, ele, o que ela te respondeu? Ela ficou surpresa com tua colocação? Ela ficou surpresa, mas eu percebi que depois da conversa ela saiu pensativa. Eu acho que isso era o objetivo da minha conversa com ela, né? Porque isso deve ter um custo muito alto, um desgaste energético Uhum. muito alto Exato. para conseguir se manter estável apesar do mundo instável, né? Que estabilidade não existe, né? E eu discuti realmente isso, não assim no sentido de, poxa, vire a chave, não, mas tudo bem se você não estiver bem. Tudo bem se você quiser falar sobre alguma coisa. Tudo bem se você estiver desgostando, com raiva, com nojo de alguma coisa, né? Então, sempre como naquele papel mais de liderança, né? Onde eu tenho que olhar para as pessoas, olhar além do técnico, olhar além do que a pessoa faz, mas olhar para a pessoa mesmo, né? Tendo um pouco de empatia, tendo bastante de proximidade e falar assim, tá tudo bem com você, porque você é muito oscilante, você tem um humor muito. E por outro lado, a outra pessoa, olha, tá tudo bem com você, porque você tá sempre bem, você tá sempre. Isso deve dar um desgaste para a pessoa. A É pessoa verdade. realmente, né, às vezes não tem a abertura para falar sobre isso, ela não vê espaço, ou acha que o trabalho não é o lugar de falar esse tipo de coisa. E é, né? E Exatamente. é. E sabe que, nossa, muito maravilhoso o seu exemplo, porque falamos muito das oscilações das emoções, mas não falamos tanto do contrário. Eu era uma pessoa, talvez por questão de cultura, de família, não sei, era uma pessoa muito autocontrolada
e que não mostrava as minhas emoções. E eu, como diretora de RH, eu achava que isso era uma grande necessidade, porque eu precisava sempre estar estável, em particular frente a pessoas que às vezes eram bem instáveis, né? Uhum, Trabalhar com pessoas é sempre, como você falou, de todos os tipos. E uhum, um dia, o que me ajudou muito, isso era assim, um desgaste, exatamente o que você falou, um desgaste. O que me ajudou muito é um dia passar por uma avaliação 360 e receber comentários de muitas pessoas, não era só de uma, era de muitas pessoas que me avaliaram, que elas nunca sabiam o que eu pensava, porque era sempre assim uma coisa tão estável que não sabiam o que eu pensava. Eu uhum. fiquei muito surpresa e não tinha essa percepção. Então, o quanto foi legal você conseguir falar com tua colega, porque talvez ela não percebesse. E eu percebia que tinha autocontrole, mas não percebia que isso era visto necessariamente de maneira negativa. E conseguir me libertar, não necessariamente do autocontrole, mas da expressão das minhas emoções. Falar, tô frustrada com tal coisa, tô irritada, tô com raiva dessa pessoa, hoje tô cansada, hoje tô de mau humor, mas tudo Uhum, bem, vamos lidando, etc. Foi muito libertador para mim. uhum. E segundo, me ajudou a me conectar muito com as pessoas, porque eles falam, ah, que bom, ela é humana também, não é uma pessoa que vem de outro planeta, a gente conseguir se conectar com ela. Então, para mim foi muito importante receber a dádiva, né, do feedback. Ah, muito legal isso aí. Bom, já que a gente está falando sobre estabelecer conexão, né? E a gente, todo mundo, mesmo que você esteja no escritório fechado, apenas lidando com as pessoas que trabalham no escritório contigo e não fale com o cliente, todo mundo é cliente de alguém. Ou seja, você é cliente do seu colega que te ajuda em alguma coisa. Você é cliente do seu chefe. Você é cliente dessa empresa. A empresa é o seu cliente também. Então, tudo se resume uma empresa, né? Da mesma forma que a gente falou lá, igual o Harari fala, nós conseguimos imaginar as corporações, conseguimos imaginar Sim, as instituições, né? No fim das contas, o que é uma empresa? Uma empresa é um grupo de pessoas. E é um grupo de pessoas com o quê? Com conexão. É a única coisa. O resto é o resto. O resto é hardware. O resto é a inteligência da empresa se resume a pessoas conectadas, né? Então, como você já fez muito treinamento para conectar pessoas, para conectar emocionalmente as equipes, para conectar os times, né? É, Virginie, como é que a gente faz para trabalhar isso? Como é que a gente faz? Você mesmo recebeu um diagnóstico, né? Nossa, uhum, eu não expresso as minhas emoções. Como é que a gente faz primeiro esse diagnóstico, que sempre antes de um tratamento tem um diagnóstico, mas e depois como é que a gente atua, né? Como é que a gente implanta e como é que a gente desenvolve as pessoas nessa coisa da emoção? E também eu tenho que fazer isso comigo, eu tenho que fazer isso com o meu colega fisioterapeuta que trabalha ao meu lado, e nós todos temos que fazer isso com o cliente, né? Como conectar? perfeito. Como fazer essa conexão? Perfeito, que grande trabalho, né? Quando você descreve o quanto essa gestão É, das emoções entra em todas as áreas da vida, a gente percebe o quanto isso é fundamental. Então, como fazer esse trabalho? É um trabalho de uma vida inteira, isso não para nunca, sim. mas, como sempre, tendo umas ferramentas de análise, e como aquela montanha, você olha para o topo da montanha e fala, eu nunca vou conseguir escalar isso, muito alto, muito longe, muito complicado. Mas se você separa em pequenas etapas, né? Você consegue aos poucos passar por cada etapa. Então, acho que os treinamentos eles servem muito a isso, a quebrar em pequenos blocos que a gente consegue trabalhar. Então, para trabalhar essa gestão das emoções, houve uma pessoa muito fundamental que escreveu, acho que foi nos anos 90, um livro que chama Inteligência Emocional, que o Daniel Goleman, que provavelmente você com certeza ouviu falar e provavelmente Sim, muitos dos ouvintes ouviram falar. E é interessante porque até alguns anos atrás se falava muito de inteligência cognitiva, né? Mas não se falava do que a gente chama de quociente emocional. E quociente emocional é realmente a nossa capacidade emocional. E o Daniel Goleman, ele desenvolveu um modelo muito simples, muito intuitivo, e a partir daí surgiram muitos treinamentos ele fala, né, que inteligência emocional e a capacidade de reconhecer as próprias emoções,
conseguir gestionar, gerenciá-las, reconhecer as emoções dos outros, porque não estamos sozinhos no mundo, e Uhum, conseguir interagir de maneira produtiva com os outros, com as nossas emoções e também com as emoções dos outros. Então, se a gente tivesse que definir na inteligência emocional, é isso que a gente está trabalhando, aumentando a nossa inteligência emocional, aumentando o nosso quociente emocional. E como a gente faz isso, né? Quebrando em pequenos blocos. Então, primeiro é reconhecer as nossas próprias emoções. Então, para reconhecer, temos que ter um vocabulário. Então, hoje, por exemplo, né, quem ouviu esse podcast já vai saber quais são as emoções primárias, já vai saber que elas surgem de maneira automática, que elas são incontroláveis, mas que elas podem ser gestionadas depois. Então, isso já é uma primeira etapa. uhum, Depois, vai ter a etapa, né, do trabalho para gestão das próprias emoções, que talvez vamos deixar isso num capítulo separado, porque aí é todo um tema e não queria perder aqui o uhum, flow, né, do raciocínio. Então, a primeira parte é exatamente essa, o ponto de partida é reconhecer as próprias emoções e depois conseguir gerenciá-las. Depois vai ser reconhecer as emoções dos outros. E aí entra muitas competências importantes aqui que também têm que ser trabalhadas, que é a competência primeiro da curiosidade, da abertura para o outro, porque podemos estar conversando com uma pessoa e estar totalmente desconectado, ausente da conversa e uhum, não prestando atenção nos sinais que essa pessoa nos envia, tanto pelas palavras, pela voz, pelos gestos do corpo, etc. A pessoa, ela tem, nós todos temos muitas maneiras de transmitir as nossas emoções e o nosso estado mental, né? uhum, Então, primeiro estar num estado de abertura, de curiosidade, e depois, ainda indo um pouco além, naquele célebre estado de empatia, uhum, junto com o outro. Então, empatia é tentar entender e perceber as emoções do outro, tentando se colocar no lugar dele, tentando realmente perceber como ele está. Então, primeiro, essa etapa. E a partir daí, quando a gente realmente ficou aberto e conseguiu perceber as emoções do outro, conseguir fazer algo a respeito. Dando um exemplo concreto. Você vai falar com um jovem terapeuta que aquele dia você percebe que ele está você tem que passar um feedback sobre alguma situação que talvez você gostaria de dar uma orientação para ele, algo que você acha que ele poderia melhorar, que não gerenciou bem com o paciente. Então, o que a gente chama não é feedback negativo, mas é um feedback de desenvolvimento. Eu prefiro usar essa palavra, né? Porque mostra que podemos sempre melhorar. Negativo ou positivo parece que uhum, congela muitas coisas, sabe? uhum, Então, você esse dia tem que passar esse feedback. Vai lá tomar um café com essa pessoa e de repente percebe que ela não te olha nos olhos muito, ela tá com uma postura bastante, né, cabisbaixa, parece que aconteceu algo com ela, não parece estar muito aberto à conversa. Então, uma pessoa com inteligência emocional baixa, entre aspas, planificou que vai dar o recado e vai passar o recado de qualquer forma, porque resolveu que vai passar o recado. Uma pessoa de inteligência emocional mais alta vai entrar na conversa com essa pessoa, vai perceber todos esses sinais e, dependendo da conversa, muito provavelmente vai chegar à conclusão que não era certa para passar esse feedback, porque a pessoa não vai conseguir receber, não vai conseguir processar e talvez você vai ainda aumentar, piorar a situação emocional dessa pessoa que não está bem uhum, hoje. E uhum, você, por mais urgente que seja o feedback, você vai conseguir gerenciar tua necessidade, né, de transmitir o feedback e deixar para outro momento onde a pessoa seja receptiva. uhum. Isso parece muito simples, parece muito natural, ele não é, É muito não é, difícil isso. É é muito muito difícil. difícil. É. Então, essa inteligência emocional é conseguir passar por todas essas etapas. É muito simples, você viu um modelinho bastante fácil de entender que faz sentido, mas conseguir ter percepção de nós mesmos, depois ter percepção da outra pessoa e tomar uma atitude frente a como nós estamos, como a outra pessoa está, sabe aquela coisa também de uma discussão vai subindo, discussão política, por exemplo, vai, sem entrar no tema político, Sim. onde realmente vocês tem com algum amigo, e isso infelizmente aconteceu muito e vai continuar acontecendo muito no Uhum, Brasil e no mundo, aliás. uhum, Assim,
visões de mundo muito diferentes. E aí você fica absolutamente abismado que um amigo possa ter uma visão de mundo tão diferente da tua e possa ter definições políticas tão diferentes. Uhum, E a conversa vai esquentando e em algum momento você percebe que você precisa sair dessa conversa. Porque senão, em algum momento, a amizade vai uhum, sofrer. Não significa que você abandona para sempre conversas políticas com essa pessoa, mas que uhum, talvez você vai tentar fazer de uma maneira diferente em outro momento. Então, isso é inteligência emocional e tomar uma decisão racional frente a momentos onde tanto suas emoções quanto as emoções do outro estão muito altas. uhum. Muito legal, Virginie. Eu vou fazer para você a nossa última pergunta aqui do podcast. A gente já está chegando aqui na reta final. Eu vou aproveitar para falar com você uma coisa que talvez valha até outro episódio, mas ah, essa coisa do feedback está até fora do nosso roteiro, mas eu sei que você domina o assunto. Ah, essa questão do feedback, as pessoas têm muita dificuldade. Todos nós temos, na verdade, né? Não é fácil. Não é fácil falar com outra pessoa que às vezes tem outra formação, tem outra cultura, tem outra criação, tem outra formação. E é lógico que, em partes, a gente tem que ter uma certa empatia e entender a posição do outro lado. Existe uma estrutura, Virginie, para a gente começar um papo desses, onde a gente às vezes tem que dar um feedback de uma parte que foi boa, de uma parte que não foi tão boa, de uma parte que foi muito negativa. Eu sempre começo pelas coisas boas, eu sempre começo, né, ganhando primeiro a atenção da pessoa, ganhando primeiro a confiança da pessoa, trazendo as coisas boas de maneira natural e humanizada, para depois também, de maneira natural e humanizada, colocar as coisas que não são tão boas, mas que tudo bem, que a gente pode, a gente está aqui para se desenvolver, não estamos prontos, estamos em processo, né? É, existe um algoritmo para a gente. Olha, começa por aqui, depois vai por aqui, finaliza por aqui, entendeu? De maneira geral. Perfeito. Olha, adoraria que existisse algoritmos. A vida É. das pessoas dos RH seria muito mais fácil com algoritmos, mas não, o ser humano não funciona muito bem com algoritmos. E esse tema, olha, justamente, então, e um tema tão importante que me chamaram numa empresa, claro, cujo nome não vou poder falar, mas que é uma Uhum, empresa que faz a capital investment, ela compra empresas, reorganiza, vende. E eu vou ter daqui a umas 2 semanas conversas com CEOs dessas uhum. empresas para falar sobre feedback. Então, imagina realmente a necessidade desse tema. E em profissionais de alto escalão já. É um cara que E já passou por profissionais, tudo, né? Não é um cara que está tudo. começando, não é um estagiário a aprender a dar feedback. É um cara que já Exatamente. tem 30 anos de profissão, já, né? Exatamente. Então você percebe que tanto quanto inteligência emocional é um tema que a gente tem que trabalhar sempre, porque é um tema de grande dificuldade para todos e muito difícil, em particular em culturas latinas, onde não queremos nunca ter uma conversa que achamos que possa ser desagradável se damos um feedback de desenvolvimento. Então existem muitas técnicas, o que mais tem, né, técnica de feedback. Vou só citar uma que tem lados bons e ruins, mas que é uma das mais conhecidas, porque você começou a citar um pouco ela, que é aquela célebre técnica do sanduíche. O que que é o sanduíche? Você primeiro começa, né, falando algo muito positivo, exatamente pela razão que você mencionou, para que a pessoa se sinta à vontade, abaixe um pouco as barreiras, tenha emoções assim mais suaves no momento que você começa a falar e não esteja em situação de defesa, porque é algo muito importante, Hélio, que quando falamos, quando julgamos, entre aspas, uma pessoa, ou quando falamos para uma pessoa o que ela tem que fazer, estamos de fato atacando a pessoa sem querer. Isso é do funcionamento do ser humano. Quando uma pessoa nos fala o que fazer, nos sentimos agredidos e o nosso comportamento mais natural é fazer o contrário. Isso percebemos muito nas crianças. Se você fala, não sobe nessa mureta, a criança vai automaticamente subir na mureta, porque ela não entendeu não, né? Então, o ser humano é exatamente igual, e isso é um funcionamento biológico.
Então, aquela técnica sanduíche, começar pelo positivo, depois passar o feedback de desenvolvimento, falar em tal situação, observei que você fez isso, aquilo, acho que talvez teria sido melhor fazer XPTO, etc. E depois passar de novo para algo positivo, para que a pessoa não saia triste da discussão, o sanduíche, né? Uhum. Então, o sanduíche, durante muito tempo, foi a técnica de feedback mais usada, porque ele te permitia passar todos os tipos de feedback. Só que muitas pessoas se acostumaram tanto que quando você já começa com algo positivo, fala, Lá vem, lá vem. lá vem a paulada. E depois vem o positivo e fala, não, na verdade ele só me falou positivo, você fecha pelo positivo, só me falou positivo porque ele queria passar esse ficar negativo. Então muitas pessoas já ficam meio tensas com qualquer tipo de feedback. Então acho que não existe uma metodologia tão clara para fazer nesse sentido, por mais que é sempre legal começar com coisas positivas, eu acredito realmente nisso. Mas o que eu recomendaria são duas coisas. Primeiro, contextualizar o feedback, falar, olha, três coisas, aliás. Contextualizar o feedback, falar, olha, eu como profissional, no meu papel de qualquer coisa em relação a você, eu tive a atuar em muitas situações, e com você, como com muitas outras pessoas, gostaria de te passar as minhas percepções de algumas situações, se você topar. E aí você vai entrar com a fórmula mágica, que isso ajuda demais, e que nunca fazemos, que é, e gostaria muito que você pudesse fazer a mesma coisa em relação a mim, porque eu acredito muito que Uhum. são com aqueles feedbacks que a gente consegue crescer e se desenvolver. E eu recebo muitos poucos feedbacks, então eu queria te passar os meus e você também me passar os teus, ou se você quiser começar, porque aí você já entra como uma troca, Não é unilateral. não é unilateral. E nessa troca você já abre um espaço de mais tranquilidade para a pessoa, que ela percebe que de fato, se você for sincero, se você de fato quiser receber o feedback também dela, isso mostra que para você é algo muito importante, que você também vai se colocar na mesma situação. Então, isso é algo que não é muito falado, né, nos livros, Uhum. mas eu acredito profundamente. E eu já agi dessa maneira e funciona, em geral, bastante bem. Então, Uhum. essa é a primeira, né, e a segunda recomendação. Primeiro, contextualizar e depois fazer que seja recíproco. E a segunda recomendação, que isso também é muito importante, é ser muito concreto nas observações. Tem uma metodologia para isso, que chama, em inglês, chama SBI, Situation, Behavior e Impact. Então, traduzindo para português, seria situação, comportamento e impacto. E é muito importante seguir essa metodologia para tirar do julgamento. Eu acho que isso foi positivo, que foi ruim. Por exemplo, isso é um julgamento. E as pessoas não funcionam bem com julgamento, como a gente falou antes. Então, essa metodologia, dando um exemplo, eu te vi numa reunião, eu estava presente junto com você numa reunião onde estávamos falando da logística do nosso consultório, entre todos os terapeutas, e num momento dado você ficou muito irritado. Então, essa situação, a situação, primeiro você tem que estar presente, não é o diz que diz, você tem que ter observado a situação e tem que descrever a situação muito concretamente. Depois, behavior, comportamento. O que que a pessoa fez nessa situação? Você falou que era absurdo, que era ridículo, vocês não terem uma máquina de Nespresso, por exemplo, para atender os pacientes, que café coado, onde se viu, etc., citando qualquer coisa. E você ficou vermelho, bateu na mesa, etc., e falou qualquer outra coisa, etc. Esse é comportamento. O que essa pessoa concretamente fez? Você tem que citar as palavras, o que você viu, porque a pessoa não pode negar, aconteceu isso mesmo. E Uhum. depois impacto. O impacto em mim, o impacto nos outros, pelo que depois algumas pessoas me falaram, é que você parecia uma pessoa de pavio curto, que dava pouca
que não conseguia gestionar suas próprias emoções, que colocava um valor muito grande em algo que parecia um detalhe para todos, e isso mexeu um pouquinho com sua imagem, e me pareceu importante que você soubesse. Eu gostaria de entender por que esse momento, por que essa máquina Nespresso era tão importante para você, porque talvez fosse isso que na conversa nem eu, nem as outras pessoas entendemos a urgência, a criticidade, né, dessa reação tão emocional. Uhum. Então, esse é o impacto que essa pessoa causou, e depois você devolve para essa pessoa para entender. E aí vai ter um quarto momento, fugiu para mim. Enquanto eu estava te falando, eu pensei, não, tem outra coisa muito importante. Agora, muito importante. Agora fugiu. O Hum. que seria esse momento? Enfim, não importa se for tão Nossa, importante, vai mudar. nossa, Mas, foi enfim, tão legal isso já. três etapas são muito importantes. Então, eu treino, de fato, as pessoas em muitos grupos internacionais, né, ou locais, treinam as pessoas para passar por essas três etapas de feedback. Legal, muito legal. Pô, Virginie, eu acho que a gente alcançou aqui muito mais do que a gente esperava. Você realmente é sensacional. Muito obrigado pelo papo, pelo podcast, né? A gente sempre procura fazer uma coisa bem tranquila, como se a gente estivesse numa sala conversando, né? Pela diferença que alguém vai ouvir isso aqui depois e vai aprender, vai poder se aprofundar com esse material do filme, vai poder assistir divertidamente, vai poder ler Paul Ekman, vai poder ler Goleman. E como as pessoas, você tem rede social, como as pessoas de repente podem te seguir para te conhecer melhor e de repente te mandar uma pergunta, como as pessoas podem fazer Bacana. isso? Que bacana, assim, tenho redes sociais, profissionalmente, né, a rede social, claro, que mais uso, onde você consegue acompanhar mais o meu trabalho e o LinkedIn. Então, meu LinkedIn, me procurando por Virginie Fernandes, você vai me achar. Tem também a empresa de consultoria que abri com uma sócia no início do ano, então já tinha a minha consultoria e ficava muito em todos os temas que falamos hoje, de desenvolvimento, trabalho com times. E no início do ano, juntamos com essa sócia, Nathalie, que vem do setor da inovação, da transformação de organização. Criamos juntas uma empresa que chama Umtari, que tem um site internet que chama www.omtare, o M-T-A-R-E, né? Que O vem da MTA, R-E, tá bom. Umtari, que vem do sânscrito, da reza da Tara Verde, vem do sânscrito. E umtari.co, e aí, dentro da Untare, você vai ler um pouco sobre as nossas crenças, e sobre os serviços que oferecemos para organizações, porque acreditamos, depois de 25 anos de carreira corporativa, que as organizações, elas conseguem ter êxito a longo prazo se elas são sustentáveis na qualidade das relações, se elas são mais humanas e se elas têm uma visão sistêmica onde percebem que as relações entre pessoas dentro da organização, também fora da organização, com clientes, com fornecedores, tem que ser relacionamentos de confiança, de qualidade, e visando, né, a ganhos para todos e a sustentabilidade para todos. Então, uma Claro, visão um pouco idealista, por um lado, mas que achamos totalmente necessária, mas claro. trazendo toda a nossa experiência muito pragmática, das organizações. Então, podem também acompanhar um pouco do meu trabalho e do nosso trabalho conjunto nesse site internet. Legal. Bom, Virginie, te agradeço muito por esse papo. Foi muito legal. Foi muito mais legal do que eu imaginava. Aprendi bastante aqui com você. Adorei, essas metodologias de feedback. Realmente é muito difícil, né, gerenciar pessoas, cuidar de pessoas, porque a gente mal consegue se cuidar direito. Cuidar das próprias emoções e a gente tem que gerenciar um time, gerenciar a diversidade da emoção do time, né? Então, te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pelo seu precioso tempo e agradecer pela sua vida preciosa. Obrigada, Elio. Foi um grande, grande prazer estar aqui com você. Você tem essa qualidade do coração que faz que me sentir realmente num café, Que bom. conversando, tendo um bate-papo totalmente
totalmente espontâneo com você. Foi muito agradável. Muito obrigada, Hélio, pelo convite. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final do episódio. Lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Não esquece de ir lá no nosso canal do YouTube do Fisiortopedia e lá no YouTube e no Spotify você consegue ativar um sininho para receber uma notificação toda vez que o Fisiortopedia lançar um novo episódio. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.